Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu tô aqui num cenário um pouco diferente, eu tô na escola, eu trouxe minha amiga. Oi gente, eu sou a Malu. E hoje a gente vai fazer a comparação de dois livros, A Gata do Rio Nilo e o Dorian Gray. A Gata do Rio Nilo, de Lia Neiva, começa contando a história de Victor Alexandre. Mas a gente acha mais fácil começar contando da parte do Dalmo, porque tem uma ordem cronológica mais fácil de entender. Bom, o Dalmo, ele era um homem muito arrogante e ele se casou com a mulher dele por interesse, porque ele queria uma pessoa para lavar suas roupas, para poder ser um empregado da casa, não uma mulher. Nisso, o Dalmo, ele foi lá e adotou uma gata. Quando a gata chegou na casa do Dalmo, ela estava no quarto e ela viu a mulher do Dalmo, que é a Naná, experimentando um vestido branco. Quando o gato viu a Naná, ele se lembrou da época do Egito Antigo, como se ele fosse a ressurreição do Tefimate, que é o gato sagrado do Egito Antigo. E ele lembrou da Naná como a sacerdotisa. E a sacerdotisa, ela maltratava o Tefimate, que é a Glorinha, gata do Dalmo. Isso gerou muitos conflitos entre as duas e a Glorinha não conseguia gostar da Naná e, consequentemente, a Naná não conseguia gostar da Glorinha. O Dalmo já estava cansado dessa história e ele começava a sair com frequência, porque a comida não estava pronta, a roupa era mal lavada e ele saía com frequência para poder comer no restaurante de Epaminondas. Como se a mulher tivesse que cozinhar, tivesse que lavar as coisas. Isso mostra uma visão muito machista no livro. Como no Dorian Gray, né? Tipo, sim. Quando as pessoas começam a falar mal da Síbil, que seria a namorada do Dorian, ele se frustra, ele fica muito revoltado por causa disso e começa a falar coisas muito maldosas pra ela. Isso ela se mata. O Dalmo, ele começa a ir no restaurante de Epaminondas com muita frequência. O Epaminondas, ele era uma pessoa muito manipuladora. Ele gostava que as pessoas fizessem o que ele queria e ele sabia fazer isso muito bem. Então, chegando lá, o Dalmo, ele viu um homem sentado numa mesa distante e ele resolveu sentar com aquele homem, porque aquele homem parecia ser uma pessoa muito inteligente, parecia ser uma pessoa rica, porque ele sabia como se vestir, ele era um professor e o nome dele era Victor Alexandre. Chegando lá, o Dalmo se sentou com o Victor Alexandre como se tivesse a maior intimidade, sendo que ele nunca tinha visto aquele homem na vida dele. O Victor Alexandre se sentiu muito incomodado com essa situação, ele ficou bem incomodado. Exatamente. E nisso o Dalmo começou a contar a história dele pro Victor Alexandre, a história entre a gata e a mulher. Ele dizia que ele colocava a Glorinha como vítima na história, como se a Naná fosse mais uma vilã, exatamente. Então o Dalmo chama o Epaminondas e os três começam a conversar entre si. O Dalmo pergunta para eles o que eles poderiam fazer. O Victor Alexandre, ele era totalmente inocente na história. Ele não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Sendo que na hora dele dar o conselho pro Dalmo, ele confundiu. Ele chamou a gata de Naná, porque é um nome muito mais comum para uma gata, e a mulher de Glorinha, porque é um nome mais comum para uma pessoa. E ele disse pro Dalmo se livrar da Glorinha, da Naná. Ele pensando que seria a gata, mas na verdade a Glorinha é a mulher. Exatamente. E o Epaminondas, ele já tinha assassinado a mulher dele um tempo antes, só que ninguém tinha descoberto. E vendo essa situação, ele começou a se aproveitar disso para poder falar pro Dalmo matar a mulher dele também, assim como ele tinha feito. Você descrevendo o Epaminondas assim, até parece o Lord Henry, que é do livro do Dorian Gray, porque ele induz as pessoas a fazerem a maldade, mas não deixa explícito. Tipo, vai nessa, dá certo, mas não sei o que tô falando, entendeu? Ele faz com que o Dalmo pense que o que ele estivesse fazendo estava totalmente certo. Tipo, eu tô indo atrás da minha felicidade, então eu posso matar minha mulher pra poder fazer isso. Mas não é assim que funciona, né? Exato. Obviamente. O Epaminondas, ele conta a história dele pro Dalmo, tipo, eu matei a minha mulher, então se você matar a sua, não tem problema nenhum. Assim, o Dalmo resolve matar a mulher dele, no caso a Naná, com a ajuda do Epaminondas. Depois que eles fizeram tudo,
A Naná se lembra, quando ela tá quase morrendo, ela percebe que o Epidalmo tá realmente matando ela. Ela se lembra de que ela que montava os remédios dele. Então, quando ela tava montando o remédio dele pra gastrite, ela foi lá e colocou um veneno. Ou seja, ela já tava matando o Dalmo aos poucos, há muito tempo. Quando o Dalmo e a Epaminondas chegam no restaurante e contam pro Victor Alexandre o que eles haviam feito, o Victor Alexandre se sente muito culpado com aquela situação, porque ele que tinha dito pro Dalmo matar a mulher, se livrar da Naná. Mas ele se confundiu e do mesmo jeito, ele não tinha dito pra matar ninguém, ele tinha dito pra se livrar. Assim, o Epaminondas consegue jogar a culpa pro Victor Alexandre. E o Victor Alexandre se sente o culpado. Exatamente. Que nem o Dorian Gray no livro, porque quando ele percebe que tudo que ele falou pra Sibyl, de tudo que ele tinha feito pra ela, com o Basil, que era o amigo dele, tudo que ele tinha feito na vida dele, ele se sente culpado. E ao se deparar com um quadro e ele vê aquela figura monstruosa, ele fala, não quero isso, e ele se mata. Ele tem a intenção de matar o quadro, mas quando tudo que foi feito pro quadro acaba voltando pra ele. Porque o quadro é uma troca de alma entre ele e a pintura. Exatamente. Esse é o mistério do livro. Esse é o mistério do livro. Do A Gata do Rio Nilo, depois que o Victor Alexandre ele entra em depressão por conta de tudo que tinha acontecido, o pai e o tio dele tentam descobrir o que está acontecendo com ele. E é assim que começa a história da Gata do Rio Nilo, porque a gente voltou um pouco no tempo, digamos, para poder explicar, para poder ficar mais fácil de entender os mistérios e etc. Porque o mistério da Gata do Rio Nilo é o Tefimate. Mas você acha, quando você começa a ler, você acaba achando que o mistério é a depressão do Victor Alexandre, que você descobre rapidinho o que tinha acontecido. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vão ter mais comparações nesse canal, então fique ligado. E um beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada.